Meus amigos, os homens acordaram porque eles estão abandonando os relacionamentos e vivendo a sua melhor vida, a sua melhor versão. É isso que nós vamos refletir e falar aqui nesse vídeo. Sejam bem-vindos, sou Renô Ribeiro. Nesse vídeo nós vamos falar sobre relacionamentos. Primeiro gostaria de me apresentar. Eu sou PhD e mestre em administração pública, tenho várias pós-graduações, especializações, MBAs, mais de 20 anos como professor, auditor interno, tendo vários livros, artigos publicados em congressos nacionais e internacionais. Bom, o assunto do vídeo: se as mulheres dizem que não precisam de homens, os homens estão realmente levando isso bem a sério. Então, nesse vídeo, estamos explorando o que chamamos de uma revolução silenciosa, onde cada vez mais homens estão optando pela vida, pela solitude, pela vida solteiro, e não uma vida de amargura, mas uma vida de liberdade, paz e autodesenvolvimento. Pode usar o seu tempo para viajar. Por exemplo, estou aqui em Bolonha, aproveitando a questão de congressos e compromissos acadêmicos para dar uma volta, conhecer um pouco melhor a cidade. Então, antigamente, os homens tinham uma vida um pouco desregrada, eles precisavam de mulheres para consertá-los. Hoje, eles não se preocupavam com a saúde, nem com o físico, nem com o intelectual. Dependiam de mulheres. Como as mulheres agora dizem que não precisam de homens, não precisam de homens para nada, então eles se libertaram dessa pressão social e estão investindo em si mesmos e não mais em ser um provedor, em ser um pai de família. Eles estão realmente seguindo a sua própria vida, alegando muitas vezes a questão do feminismo, de relacionamentos desequilibrados, em que os homens alegam estar financeira e emocionalmente mais comprometidos, entregam mais do que recebem. E também podemos destacar a ascensão da vida de solteiro. Os homens finalmente descobriram os prazeres da liberdade, de viagem, de hobbies, amizades masculinas, uma rede de apoio e também o fim do papel tradicional. Se os homens não precisam ser provedores ou pais de família, porque as mulheres não precisam mais deles, por que então os homens devem assumir essas responsabilidades desbalanceadas? Ou seja, o resultado disso é que temos cada vez mais homens saudáveis, homens focados no seu corpo físico, no seu mental, na boa alimentação, no equilíbrio, porque estar solteiro não significa ter uma vida desequilibrada, como a gente achava antigamente, e homens mais ricos, ou seja, eles não têm que dividir patrimônio, nem pagar pensão, nem entrar em separações altamente desvantajosas. E também nós temos uma geração de homens mais felizes, sem cobranças e sem expectativas irreais por parte de suas parceiras. E agora? Agora as mulheres reclamam que faltam homens, os homens sumiram, mas será que eles sumiram mesmo? Eles estão por aí, eles estão andando por aí. E agora, quem vai convencer esses homens a voltarem para os relacionamentos tradicionais, uma vez que se abriu a porta, já que os homens não servem para nada, não precisamos de homens, então, ótimo, estamos livres das nossas responsabilidades. O que vocês acham? Que os homens estão melhor sozinhos? O que falta nos relacionamentos para que eles possam se tornar atraentes novamente? Então é uma questão a se pensar. Uma vez que as pautas feministas avançaram, e claro, isso é uma coisa boa, eu sou a favor do feminismo, sou a favor da liberdade da mulher, da inserção dela do mercado de trabalho, da luta de espaços de poder, porque é uma luta por poder. E, claro, eu sou a favor de tudo isso.
Mas, ao mesmo tempo que se alcança essa liberdade, essas novas possibilidades, você abre um novo caminho, um novo portão para os homens, em que os homens se sentem liberados daquela sua função tradicional de prover uma família, de sustentar uma mulher, etc. Então, vive-se um novo tempo. E quem aproveitar, vai aproveitar todas essas vantagens. Tanto com a questão da liberdade sexual. A liberdade sexual não significa necessariamente que você vai viver uma vida promíscua. Você pode optar por estar sozinho, estar bem consigo mesmo, ter um autoconhecimento. Tudo isso são coisas que os homens podem aprender com eles mesmos e também com outros homens. E por que os homens estão desistindo do casamento, de relacionamentos tradicionais? Muitas vezes nós temos o custo e o benefício dos relacionamentos modernos. Ou seja, nós temos leis desfavoráveis aos homens, divórcios também altamente desfavoráveis e expectativas irreais das mulheres com relação aos homens, gerando uma ascensão de uma greve silenciosa, ou seja, os movimentos Red Pill, MGTOW e vida solo. E aí nós temos um despertar masculino com maior foco na sua própria saúde, coisa que o homem não se preocupava, o homem não se consultava, o homem não ia ao médico. Os homens estão mudando sua atitude, estão se cuidando, estão cuidando da mente, do corpo, estão melhorando a questão dos estudos, a questão do aperfeiçoamento e também construindo redes. O importante na solitude é não estar isolado, não estar sem comunicação. Você deve promover uma rede de apoio. E o que se vê é que, aparentemente, algumas ou muitas mulheres estão praticamente desesperadas por não terem homens que querem compromisso. Ou seja, o feminismo liberou as mulheres, mas também liberou os homens das suas obrigações tradicionais. Então, eu vejo que esse caminho é irreversível. Agora, isso pode ser tarde, porque uma vez que os homens descobriram a liberdade e a delícia de estar solteiro, quem os fará voltar atrás? Então, é uma questão para se pensar, né? Já que os homens não servem para nada, não precisamos de homem para nada, então ótimo. Vou cuidar da minha vida, vou promover o meu aperfeiçoamento profissional, físico, mental, cuidar da minha alimentação, da saúde e que se dane, né? Vou viver minha vida e seja lá o que Deus quiser, né? Então, são consequências não intencionais do feminismo. O feminismo trouxe vantagens, trouxe liberdades. Eu defendo essas liberdades, essas vantagens, mas também trouxe desvantagens, porque você liberou o homem de seu papel tradicional e agora eles podem fazer o que bem entenderem, né? Por conta de leis desfavoráveis, de uma legislação cada vez mais desfavorável e que desestimula os relacionamentos, porque o homem não quer entrar para perder e correr o risco de ter a sua vida destruída, a sua reputação, a sua profissão destruída ou ter o cerceamento da sua liberdade por causa de um relacionamento, por causa de uma falsa acusação, por conta dessas questões que envolvem relacionamentos modernos. Então é isso, gente. O que você acha desse tema? Comente, curta, compartilhe. Esse é um canal pequeno. Veja os meus outros vídeos. Vou fazer uma série de vídeos nesse tema. Não com o intuito não é promover ódio, discriminação, nada disso. O intuito é que a gente possa ter um espaço livre de debate de ideias, um espaço comprometido. Felizmente,
Tenho tido muitos comentários respeitosos. Obrigado pelos comentários. São, na sua maioria, 99% são bons comentários e enriquecem cada vez mais o nosso debate. Obrigado, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.